Fala galera do canal Chelsea Brasil TV, que é Felipe Pimentel trazendo mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre o início de temporada do Chelsea, o que eu espero, como vai ser, as novas contratações, um pouco sobre a pré-temporada, que já adiantando eu acho que mostra pouco sobre o que vai ser o Chelsea na temporada. Acho que era mais o Xabi Alonso conhecendo o time, conhecendo os jogadores, botando alguns jogadores em ação, pra gente ver, mas a gente vai ver o que pode ser tirado dessa pré-temporada. E vamos falar sobre as contratações, como já falei, e como eu acho que o Chelsea vai jogar. É muito imprevisível ainda, mas vou tentar adivinhar aqui, baseando um pouco no como o Xabi Alonso joga e nos jogadores que eu já conheço do time, né? Enfim, vou abrir aqui o site e vamos falar primeiro sobre as transferências, né, pessoal? Deixa eu abrir aqui a câmera. Aí, vamos lá. Eu vou começar de baixo aqui, eu vou é, falar sobre os jogadores que que são menos importantes para depois a gente ir para um Morgan Rogers da vida, né? Foi contratado o Satpaev. Eu vi alguns jogos da pré-temporada desse cara, um cara promissor, enfim. Eu não tenho muito o que falar dele porque ele já saiu, né? Ele foi pro Burnley agora. Mas é um jogador promissor, eu gostei dele, pessoal. Ele fez até um gol na pré-temporada. Acho que foi no primeiro amistoso do Chelsea contra um time de um país mais afastado, assim, um país que não é típico do futebol, né? Alguma coisa como Indonésia, alguma coisa desse tipo assim. Enfim, ele fez um gol lá. Parece ser um bom jogador promissor. Espero que ele brilhe no Burnley. Não bastante para prejudicar o Chelsea, mas que brilhe. E que volte o jogador bem mais pronto, né? Eu imaginei dele não receber muitas oportunidades aí no Chelsea. Então, é um jogador promissor e que vai ser emprestado pro Burnley. O Fofana voltou de empréstimo, mas já saiu também. O Anselmino voltou de empréstimo, que fez um vacilo aí no jogo de pré-temporada, mas já foi pro Strasbourg também. O Dizazi voltou de empréstimo, mas já foi pro West Ham. O Tarek Jorge foi pro Everton. Esse eu acho que foi até de transferência concreta, hein? O Mike Penders, né? Veio do Strasbourg. Essa é uma opção pro gol, né, pessoal? É uma opção pro gol. Eu imagino que ele vai ser o segundo reserva, né? E depois a gente vai dar uma olhada no elenco também, como é que ficou. Eu imagino que ele vai ser o segundo reserva abaixo do Robert Sanchez. Então se o Robert Sanchez começar fazendo merda, como ele costuma fazer no começo da temporada aí, o Mike Penders pode entrar, né? É muito novo, pessoal, 20 anos. Se esse cara chegar, virar titular do Chelsea e brilhar, vai ser uma grata surpresa. Mas eu não imagino isso acontecendo, não. Vamos torcer por isso, mas eu tenho que ser mais realista, né? Nicolas Jackson, voltou de empréstimo. Acho que pode contribuir, pessoal. Eu não sou um hater de Nicolas Jackson, não. Acho que pode contribuir, não deve se titular. Mas é um cara que tem uma função de reter a bola bem. Puxa bem contra-ataques, né? A gente já viu quando o Chelsea joga em transição algumas vezes, naquela goleada que ele faz 3 gols no Tottenham. O Chelsea joga em transição naquele jogo e vai muito bem. Mesmo com o Tottenham expulso naquela partida, enfim, é uma partida mais atípica, mas ele é um cara que 10 golzinhos ele tem entrega na Premier League. Pelo menos foi isso que ele mostrou com a camisa do Chelsea. Ele sempre entregava mais de 10 gols na Premier League, ou 10 ou mais, né? Então é um cara que, cara, deixa ele no banco. Eu não gostava dele de titular, sabe? Eu acho que o Chelsea precisava de um atacante melhor. E já tem que é o João Pedro, né? Então, deixa ele no banco, acho que ele pode ajudar em algum momento da partida. É... Jordan Henderson. Eu vou falar sobre a dupla Jordan Henderson e Daniel Beck, né? Daniel Welbeck. 36 anos pro Jordan Henderson, 35 pro Daniel Welbeck. Experiência, né, pessoal? Experiência, eu acho que eles podem contribuir. Podem contribuir. O Daniel Welbeck, cara, é um centroavante que tu pode botar na partida aí pra um abafo. O Chelsea precisa do resultado, tu precisa botar dois caras na área. O Nico Jackson não tem essa característica de cabeceador, por exemplo. O Daniel Welbeck tem. Então você pode botar ele junto com o João Pedro ali e alçar a bola na área. Então é um cara que, apesar da experiência, ele pode contribuir. E sempre é um cara que entrega os gols na Premier League, né? Sempre é um cara que faz gols, é um cara bem regular. Então é um cara que pode contribuir. Ele vem, cara, com essa característica de experiência. Para trazer experiência, é um elenco muito jovem, mas é um cara que pode contribuir. Eu não imagino que o Chelsea só contratou ele para ser um cara da experiência, não. Ele é um cara que pode contribuir. Assim como o Jordan Henderson. Eu acho que o projeto de Chelsea foi mais bem feito nessas contratações. O Chelsea vai jogar a Premier League. Então você pensa que, tipo assim, o Enzo Fernandes, o Caicedo, que são os titulares, na minha visão, eles não vão cansar tanto, né?
Mas o Chelsea jogar Champions League próximo ano, o Henderson pode fazer mais jogos na Premier League, sabe? Então, é um cara que pode contribuir também aí. Tem características que alguns meio-campistas do Chelsea não têm, né? O Enzo Fernandes pisa mais na área, o Henderson não. Um cara mais de contenção de bola. Não é um cara que desarma tanto quanto o Caicedo. E são dois caras ingleses, né, pessoal? Contribui isso também, assim, na torcida se identificar com o cara e tal. Então, gostei das duas contratações. Não, tenho, não fui um crítico dessas duas contratações, não, mas eu vi algumas pessoas da torcida criticando. Mas, gostei, no geral gostei. Aí tem aqui o Denner Alves, né? É primo do Gabriel Magalhães, se eu não me engano, zagueiro da seleção. Se não é primo, ele é parente do Gabriel Magalhães. 10 milhões de euros, veio da base do Corinthians, não tenho muito o que falar dele, não conheço. Acho que vai jogar na base do Chelsea, né? Essa primeira temporada. Não vejo ele recebendo oportunidades, não, pessoal. É lateral esquerdo. Não vejo ele recebendo oportunidades. E eu acho que o lateral esquerdo, não sei o que eu vou falar depois. Mas ele é um cara promissor. Que ele faça um bom ano na base e que ele possa contribuir com o Chelsea nos próximos anos. Mas eu acho que essa primeira temporada dele não vejo ele recebendo oportunidades. Acho que é um lateral esquerdo mais defensivo também, né? Pelo que eu sei, assim. Eu pesquisei um pouco sobre ele. E não é a característica que o Chelsea está procurando a princípio, né? Quem sabe ele possa se transformar num zagueiro também, né? O Gabriel Magalhães é um zagueiro. Vai que ele se inspira no primo dele, acho que é parente dele. E possa se transformar num zagueiro. Enfim, é um cara que tem histórico na base da seleção brasileira. Gostei da contratação, mas a princípio não vai ser muito utilizado, eu imagino, para quem tá esperando o Dene Alves, né? Ser utilizado, não imagino que ele vai ser tanto utilizado nessa primeira temporada. Pepe Chavarria, 19 milhões, se não me engano foi a multa, né? O Raio Vallecano pediu bastante a multa. Não conheço muito do Pepe Chavarria, vou falar logo. Mas é um cara que pra o que ele parece ser um pedido do Xabi Alonso, né, pessoal? E eu acho que o Xabi Alonso vai jogar com o Alan. Eu pensei desse cara, eu olhei os números deles, eu pensei desse cara, se ele funcionava como um ala no Raio Vallecano também, ele tem mais assistência ou mais contribuições em gols, né? Mais gols ou mais assistências. Ele não tem tanto, né? Mas eu vi alguns momentos dele e ele parece ser um cara que ataca bem. Ele fez boas jogadas, tá? Nos jogos de pré-temporada com o Chelsea, ele fez boas jogadas. Gostei das primeiras impressões dele com bola, parece ser um cara muito habilidoso. Um cara que trata bem a bola, um cara que tem um bom sprint, uma boa velocidade. Então vamos ver. Vamos ver o que esperar do Pepe Chavarria. Vamos ver os primeiros jogos. Talvez ele se titular amanhã. Já que o Xabi Alonso pediu ele, né? O Xabi Alonso vai querer testar o jogador também. Vai que ele se titular amanhã. Vamos ver o que a gente pode esperar de Pepe Chavarria. Emmanuel Emega também chega para ser um reserva do João Pedro, né? Pessoal, eu já que ia trazer o Danny Welbeck, eu não esperava que o Emega viesse. Assim, o Emega veio antes, né? Mas já que tava no projeto de trazer o Danny Welbeck, não precisava trazer o Emega do Strasbourg, né? O Strasbourg tem uma parceria com o Chelsea, né? Pra quem não sabe. Eu acho que também é da Blue Coal, que é o grupo que administra o Chelsea. Tá tendo até uma briga política aí. Eu não gosto de comentar muito sobre isso no canal. Mas se vocês quiserem muito, eu trago um vídeo falando sobre o que está acontecendo nos bastidores do Chelsea, né? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, não. Porque, mano, meio que eu vejo ele com um pouco das características do Daniel Welbeck. E você acaba que fica com muitos centroavantes no time. Já tem o Emega, já tem o João Pedro, que vai ser titular, já tem o Nico Jackson, já tem o Daniel Welbeck, aí tinha o Saptaev, que foi emprestado, aí também tem o Mark Gui, que eu acho que vai ser emprestado também, mas ainda não vi se foi concluído algum negócio com ele. Então fica muito centroavante, bicho, fica muito centroavante. Então, cara, não precisava ter trazido o Emega por 25 milhões de euros. E é um centroavante que eu vou confessar, pessoal, eu não gosto muito não. Não gosto muito não. Pro cara sair da Ligue 1 e vir pro Chelsea, pra mim ele tinha que jogar muita bola lá na Ligue 1. Porque é um salto muito acima. A não ser que seja um Dembélé, entendeu? A não ser que seja um cara. Um cara que. Até um Lepou, por exemplo. Não é um projeto do Chelsea, já é um cara mais experiente. Mas é um cara que entrega muito gol na Ligue 1.
Pra mim, um cara que pra vir sair da Ligue 1 e ir pra Premier League, ele tem que ser um cara muito acima lá. E eu não vejo o caso do Manuel Meiga, não. Ele é bem irregular lá no Estrasburgo. A palavra é essa. Ele é bem irregular lá no Estrasburgo. E ele até vai bem nas competições europeias, mas eu não curti muito a contratação, não. Vou confessar. Já que ia trazer o Daniel Welbeck, né? E já que tem o Nico Jackson. São dois caras que são bem mais experientes em Premier League. O Daniel Welbeck muito mais do que o Nico Jackson, né? É... Mas é um cara que já entrega um gol na Premier League, um cara que tem experiência na Premier League. O Emmanuel Meiga vai ser a primeira experiência dele. Então eu não gostei, pessoal. Não gostei. Valentim Barco. O valor é salgado, né? O valor é salgado para o atleta. Eu vou clicar aqui no ver se tem algum estatística sobre gols, assistência. Acho que eu não vou encontrar porque deve ter que voltar na temporada, né? Sim, foi até bom ver isso. É um cara que se lesiona, hein, pessoal? É um cara que se lesiona aqui. Na Ligue 1, 65 jogos, 26 gols. Enfim, é um cara regular, como eu falei, é um cara regular. E é um cara que se lesiona, viu? Um cara que se lesiona. Então, vamos por ele. A função da gente é essa, né? O torcedor, a função da gente é torcer pelo cara, mas, sendo bem realista, não sei. Valentim Barco, achei o valor um pouco salgado. Mas veio do Strasbourg, eu acho que. Aí eu já vejo um cara com mais com o que o Chelsea procura, né? Que é um ala, ele joga de ala, é um cara que gosta de fazer essa função de ala. E. Um cara novo, né? Um cara com 22 anos, mas é um cara com já experiência na Copa do Mundo, um cara que já rodou para alguns times no Boca, foi pro Brighton, aí foi pro Strasbourg. Então é um cara que ele surgiu muito cedo, né? Eu gosto da contratação do Valentim Barco. Giovanni Kendia também, ala, né? Cara que pode jogar pela ala, tanto pela direita, tanto pela esquerda. E é um cara que, aquele ala mais pra frente, o Valentim Barco ainda sabe defender mais do que o Giovanni Kendia, né? Então, gostei da contratação também, é um valor um pouco salgado, mas era uma contratação que já estava feita há um tempinho aí, e aí ficou um tempo mais esporte, né, que foi emprestado, né? E agora vem para jogar no Chelsea mesmo. Marco Palestra. Mesma coisa. Eu vou reforçar, pessoal, porque o Chelsea sempre faz isso, né? Falou salgado, pessoal. Falou salgado para um cara que ele não demonstrou ainda ser um cara de 57 milhões de euros. Eu posso tá falando merda aqui e fazer uma temporada brilhante, mas ele não demonstrou ser um cara de 57 milhões de euros. Assim, eu vou fazer um exemplo, por exemplo, o Cucurella, o Chelsea contrata o Cucurella, se não me engano, por 63 milhões de euros. O Cucurella na época não valia aquilo, não valia 63 milhões de euros. Mas é um cara que calou a boca de quem falou que ele não valia. É um cara que brilhou. A gente torce para que o Marco Palestra faça essa mesma coisa. Mas ele não vale esse valor ainda. Ele não vale. E é um cara muito novo. Ele não tem a idade para ser Valentim Barco, mas deve ter menos jogos, porque o Marco Palestra surgiu, teve oportunidade mais tarde, né? É, vem da Atalanta, mas ele fez a temporada pelo Cagliari. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Se não jogava, vai ter que se acostumar a jogar no Chelsea. Vê, o valor do mercado do Marco Palestra é 35. E eu acho que após a contratação, ele ficou com 35. Então o Chelsea tira o cara por 57, velho. Aqui. Pouca contribuição em gol, né, pessoal? 46 jogos, um gol, 4 assistências. Aqui isso é a liga mais baixa da Série A, eu imagino. É, eu não vou cobrar que ele seja um lateral de 10 participações em gol jogando pelo Cagliari, né? Que é um time que não disputa tanto ali posições acima no campeonato italiano. Ele não vai ter um elenco tão bom ao seu redor como ele vai ter no Chelsea. Mas é um cara que na pré-temporada mostrou ter um bom sprint também, uma boa proteção de bola. Ele é um lateral alto. Não gosto, mas tá surgindo aí no futebol. Vou torcer pelo cara também. É... Agora, as duas principais contratações eu quero falar. 26 anos, Maximiliano Lacroix. Gostei muito, pessoal. Gostei muito, tá? Eu pedi, a princípio, no vídeo do canal, Van Heck. Van Heck, eu pedi. Mas é um cara com um perfil que eu imaginava para ter pedido o Van Heck. Um cara com experiência em Premier League, um zagueiro bom, um zagueiro com experiência em Copa do Mundo,
Zagueiro jogou o terceiro lugar pela França, né? Não quero nem fazer esse jogo, porque naquele jogo ele tomou vários gols, né? Tomou 6 gols, se não me engano. Mas é um zagueiro com experiência em Copa, um zagueiro com experiência em Premier, um zagueiro bastante sólido e um zagueiro com experiência boa em Premier League. Vem do Crystal Palace, Maximin Lacroix, 60 milhões. Gostei do valor também, acho que não pagou caro, tá? A gente tem que imaginar também, pessoal, é uma coisa diferente do Marco Palestra. Tu tirar um jogador da Liga Italiana pra Premier League é diferente de tu tirar um cara do Crystal Palace pro Chelsea, da Premier League pra Premier League. O Crystal Palace sempre vai pedir mais pra um concorrente direto, que é o Chelsea, por exemplo. E o cara tem um valor de mercado de 50 milhões, pagou 60, não foi ruim, foi ruim. E muito mal pelo Chelsea, né? Mas eu tô falando o que aconteceu. Ele tem aqui 70 jogos pela Premier League, dois gols, 3 assistências. A gente não precisa olhar esses números porque é um zagueiro, né? Mas ele é bom na bola parada, né? Tem vários jogos em Bundesliga, ele jogou no Wolfsburg muito tempo, né? Tem vários jogos em Bundesliga, então é um cara bem experiente. É um cara que tem experiência em Premier League, como eu já falei. Eu acho que vem pro Chelsea numa posição que o Chelsea estava precisando muito. Se o Chelsea fechar a zaga com esse cara, com o Evie Cole, vai ficar muito bacana. A gente torcer para o Evie Cole não se machucar novamente. Esse cara tem um históricozinho de lesão também, se eu não me engano, já se machucou algumas vezes, mas a última temporada pelo Crystal Palace, se eu não me engano, ele fez completa. É, E gostei muito da contratação. Morgan Rogers, pessoal. Um assunto meio delicado. Muito caro, né, pessoal? Muito caro. Eu lembro até, eu anotei aqui no celular alguns jogadores, por exemplo, que foram boas contratações que o Chelsea podia ter trazido. Eu não quero comparar esses caras com Morgan Rogers, não. Mas foram caras baratos e caras que jogam muito bem. Tzolis foi pro Arsenal, poderia fazer a mesma função do Morgan Rogers ali. E é um cara que já fez um baita primeiro jogo pelo Arsenal. Fez uma baita pré-temporada pelo Arsenal. É um cara que foi bem mais barato. Foi menos do que a metade do preço do Morgan Rogers. E é um cara que joga muito bem. Mika Götze foi pro PSG. O Chelsea sondou esse cara. É um incógnito ainda lá no PSG. Mas é um cara que joga muito bem. E pela metade, menos da metade do valor do Morgan Rogers. Caretsas também pode fazer a função do Morgan Rogers. Todos esses caras que eu tô fazendo podem fazer a função do Morgan Rogers. Caretsas, que foi pro Borussia Dortmund, é um cara que joga muito bem, do Genk. Foi por muito menos do que a metade do valor do Morgan Rogers. O cara foi por 30 milhões de euros pro Dortmund. Eu não tô querendo comparar esse cara com o Morgan Rogers. Eu acho que o Morgan Rogers é mais jogador do que o Mika Götze e mais jogador do que o Caretsas. E o Tizolis também é mais jogador, mas fica mais perto. É... Mas esses caras são mais novos. Eu tô dizendo caras que podem apresentar um futebol bom e ser mais barato. Mas eu novamente não tô comparando esses caras com o Morgan Rogers, tá? Por exemplo, o Carets e o Mika Götze têm experiência em Copa do Mundo, tem coisa que o Morgan Rogers já tem. Jogou essa Copa pela Inglaterra. Mas agora vamos pro lado positivo. Muito bom jogador, pessoal. Muito bom jogador. O mercado do cara já é 110 milhões de euros, é bem caro. É... E como eu falei, o valor fica bem diferente porque você tirou um concorrente direto da Premier League, né, que é o Aston Villa e o Chelsea. Então o valor fica bem inflacionado. 85 jogos, 21 gols, 19 assistências. Ele é muito bom de número, muito bom de jogo. Ele é muito bom jogador, pessoal. Muito bom jogador. Vamos torcer muito pra esse cara. Uma coisa só que eu acho que eles dá Estevão, tá? Mas é isso. Gostei muito da contratação do Morgan Rogers, só tenho isso adendo do valor. E se tem alguns jogadores que poderiam ter trazido que seriam mais baratos, mas gostei muito da contratação do Morgan Rogers. Agora vamos partir aqui para olhar uns joguinhos de tempo. Eu falei, esses jogos aqui eu acho que foi mais o Xabi Alonso vendo o time, vendo alguns jogadores, testando jogadores, mas a gente pode tirar algumas coisas, né? A formação acho que vai ser, já vou adiantar, a formação acho que vai ser algo parecido com isso, já já eu explico, né? Algo parecido com isso aqui, eu acho que vai ser a formação do Chelsea. E é uma das coisas que eu consigo tirar desses amigos pré-temporadas e já olhando como foi a carreira de Xabi Alonso. Esse contra a Real Sociedade pra mim foi o melhor, tá? Junto com o do Milan, que é o que o João Pedro faz 2 gols, o Morgan Rogers faz o primeiro gol de um rebote. Junto com o do Milan foi os dois
melhores. Eu acho que o pior, assustou um pouquinho, foi esse contra o Horror Daru, né? Um time de fora aí. Um time de um país que não é muito tradicional, né? Deixa eu ver onde é esse time aqui. Só pra não tá. Time. Meu Deus, onde é esse time? Da Malásia. Tanto que eu acho que o Bergson tá jogando lá, né? O rei da Malásia, Bergson, né? É... Então, esse jogo assustou um pouquinho eu, porque o Chelsea tomou 3 gols de um time da Ásia, né? Mas, como eu falei, acho que testando muito o time ainda do Xabi Alonso. Enfim, pessoal, não tem muito o que tirar desses amistosos para temporada, não. Não gosto nem muito dessa. Vamos olhar um pouquinho o plantel do Chelsea pra gente depois falar pessoal. Porque eu tô fazendo uma geral de como acho que vai ser o Chelsea na temporada, né? Três goleiros, Joanina, Robert Sanches e Mike Penders, como eu falei, Robert Sanches e Penders nas duas opções. Aí tem alguns carinhas da base, mas o Lacroix, o Evicoi, o Fofana mais um ano. Demonstrar mais, né, Fofana? Demonstrar mais. Ainda porque o Chelsea pagou 80 milhões de euros. Não sei se você ama, mas o Chelsea pagou 80 milhões de euros no Fofana. Ele não vai nem chegar perto de custar isso um dia, mas demonstrar um pouco mais do que. Eu acho que ele tem potencial ainda e tem que demonstrar um pouco mais do que ele já demonstrou no Chelsea. Mamadou Sá, bom jogador, tem que demonstrar um pouco mais ainda também, tem mais oportunidades. A Darabioi, eu não sei nem porque tá aqui, já deveria ter saído. Dizazi foi emprestado, o Anselmino também, pra mim deveria ter mais oportunidades, por exemplo, o Anselmino poderia ser uma opção aqui no lugar da Darabioi, sabe? Emprestava a Darabioi, eu vendia e deixava o Anselmino. Joe Rato, acho que vai ser usado, tá pessoal? Já a gente parte pra isso. Pepe Chavarria, Daniel Alves, tá no plantel, mas eu acho que vai jogar no Chelsea de base. Rich James, Marco Palestra, como já falei, as contratações de Marco Palestra no meio. Rich James, acho que o Rich James vai ter que fazer uma função um pouco diferente do que ele fazia, tá pessoal? Vamos, vou falar sobre isso depois. Malo gostou, pessoal, acho que vai ser bastante exigente nessa temporada, hein? Acho que ele tem um projeto para usar o Malo gostou que vai ser bem interessante. Eu acho que o Malo gostou vai se dar bem essa temporada, porque o Malo gostou sempre parecia um lateral direito mais puxado para a ala. Nunca pôde muito ser isso, porque eu já jogava com um lateral normal, um lateral mais postado, um lateral que tem que defender mais. E o Malo gostou nunca conseguiu demonstrar total o seu futebol jogando pela ala ali nessa temporada e vai poder demonstrar que eu vai jogar com ala muito possivelmente. Mas Josh Champon também vai ser utilizado, eu acho. Caicedo, Lávia, Essu, Gomes Fernandes. Valentim Barco tá como meia central, mas vai jogar como ala. Jordan Henderson, Morgan Rogers, Cole Palmer. Acho que todos esses caras que eu tô falando vai ser utilizado, tá? Jamie Gintes também. Mihailo Mudrik que vai ser emprestado, já tem informações sobre. Talvez para o Estrasburgo, talvez para algum time de Premier League. Estevão acho que vai ser utilizado. Pedro Neto também, infelizmente. Giovanni Kenda vai ser utilizado. João Pedro, Nicolas Jackson. Ryan Delep também vai ser utilizado, infelizmente, eu acho. Eu tinha até falado dos atacantes, esqueci dele, né? Emmanuel Emega, Marco Yu, David Atro foi emprestado e Daniel Wellingfield do Brighton. Pedro Neto, infelizmente, vai ser utilizado, né, pessoal? Porque vai jogar de ala. Ele é um cara que, vamos ver se ele consegue apresentar um futebol melhor, né? Eu não gosto do Pedro Neto, não. Mas vamos ver se ele consegue apresentar um futebol melhor. Tem 26 anos ainda, é muito novo. Tem contrato até 2031. E o Chelsea, toda vez que o Chelsea tá pra vender o Pedro Neto, o Chelsea pede um valor absurdo pelo cara, velho. Então, ninguém vai aceitar pagar 90 milhões de euros no Pedro Neto, tá, Chelsea? Então, ele vai ficar e vai ser utilizado, né? Eu acho que ele pode até começar a titular amanhã na aula. Ryan do App, cara, é. Tipo assim, aceita o prejuízo, Chelsea. Aceita o prejuízo e vende esse cara, velho. É a melhor opção que eu tenho pra pensar pra vocês. Aceita o prejuízo e vende esse cara aí pra algum time de Premier League. Vamos lá, pessoal. Eu vou. Tô adiantando um pouco, que o vídeo já tá ficando um pouco longo. Como eu acho que o Chelsea vai estrear amanhã. Eu vou escrever o nome dos jogadores aqui. Acho que vai estrear com Coio. Coio. Eu não vou botar a camisa não, pessoal. Senão a camisa vai estar errada mesmo. Senão vai custar muito tempo pra mim. Acho que com Lacroix. E aqui desse outro lado tem uma incógnita pra mim. Eu acho que pode começar com Fofana ou Reece James. Eu vou colocar quem eu prefiro. Eu vou colocar o Reece James. Mas fica aí 50-50. Acho que pode começar qualquer um desses dois. Eu vou colocar quem eu prefiro. E eu vou colocar aqui um desenho do que eu acho como vai ser a temporada também.
Amanhã, eu acho que vai estrear aqui na aula pela direita Pedro Neto. Pedro Neto. Mas para o desenho da temporada, eu vejo também aqui Giovanni Kenda. Eu vejo Estevão podendo jogar por essa posição também. Mas eu não vejo o Estevão. O Estevão pode jogar por aí. Eu não tô dizendo que ele vai jogar por aí, não. Deixa eu fechar aqui. Palestra. Pode estrear amanhã também e pode jogar por aí. Tem o Raul Música, o Jimmy Gitch não vejo por aí. Deixa eu olhar se estou esquecendo de algum, né? Enfim, é isso. Eu vou colocar aqui o palestra, tá? Eu acho que por desenho da temporada pode ser que ele vire titular. Já que o Pedro Neto pra mim vai começar fazendo merda já. Mas amanhã eu acho que vai começar com Pedro Neto. Lembrando, essa não é a escalação de amanhã, é a escalação que eu imagino que vai ser pré-temporada. Então eu vou colocar Marco Palestra. O que foi que eu falei antes aqui que eu esqueci? Foi. Nem lembro, mas eu falei antes aqui. Aqui pelo ICA. Tem várias opções, pessoal. Giovanni Kenda, foi o que eu falei, né? Giovanni Kenda, que tinha esquecido aí. Giovanni Kenda pode jogar por aqui, ele joga por dois lados. O próprio Pedro Neto pode jogar por aqui. Não me surpreende se começar amanhã por um dos dois lados, ou pela direita ou pela esquerda. Mas eu acho que por desenho da temporada, já que o Chabalão pediu esse cara, então vai ter que utilizar, né? Pepe Chavarria, tá bom? Acho que o próprio Estevão pode fazer por aí também. O Valentim Barco, boa, outro bom nome, pode jogar por aqui também, pode ser utilizado. Valentim Barcos, pode estrear também amanhã, tá? Mas por desenho da temporada, eu vejo mais Pepe Chavarria, tá? Aqui no meio não tem mistério, pessoal. Aqui no meio vai jogar esse Hugo, vai jogar vários outros caras, Jordan Henderson, deixa eu ver aqui. Vai jogar Jordan Henderson, vai jogar Darius Hugo, vai jogar Lávia, vai jogar muitos caras por aqui. Mas o dono da posição é Enzo Fernandes, né? Não aqui atrás vai ser Caicedo. O Enzo Fernandes é o outro cara ali. Aqui, Caicedo. E aqui, Enzo. Eu acho que esses dois são os donos do meio campo, tá? O Enzo é um pouco de atrito, né, com o pessoal da torcida, mas eu acho que o Chabal não vai saber blindar isso. O Chabal pediu para que ele ficasse, tá, pessoal? Então acho que vai ser utilizado. Aqui também não tem muito mistério, então acho que vai ser titular, tá? Morgan Rogers e Cole Palmer. Aí, pessoal, por que eu falei que o Estevão acho que ele não vai fazer muito aquela função de ala? Porque eu acho que o Estevão vai entrar no lugar de um desses dois. Eu acho que ele não vai ser titular por causa do valor do Morgan Rogers, porque o Morgan Rogers talvez mais experiente em Premier League, mas esses dois vão ser titular, mas o Estevão pode entrar aqui no lugar do Morgan Rogers, pode entrar aqui no lugar do Cole Palmer. Então o Estevão vai ter muita oportunidade, porque cansou o Morgan Rogers ou cansou o Cole Palmer, ele entra no lugar dos dois. Ele pode jogar desse lado e pode jogar desse. Então eu acho que essa função, até pensando em seleção brasileira, é boa pro Estevão, porque esses caras estão jogando de 10. Esses caras estão jogando atrás do atacante. Cada um pelo seu lado, mas jogando mais parecido com 10, de meio atacante. Quem faz essa função no Bayer Leverkusen? Florian Wirtz, por exemplo. E o Estevão vai entrar por aqui. Então, pensando em seleção brasileira, que a gente pensa que falta um 10 na seleção brasileira, e o Estevão entrando nessa posição é muito bom, tá? Então, e atacante não tem mistério. Vai ter disputa aí, mas o titular, ainda mais pelo que demonstrou em pré-temporada. E o Xabi Alonso falando muito bem do cara, é João Pedro. O titular é João Pedro. Aí pode entrar. Em vez de Marco Gui correndo por fora, David Datro correndo por fora, esses caras que vão ser emprestados. Aí pode entrar Nico Jackson, pode entrar Daniel Welbeck. Infelizmente o Ian Delep. Mas eu acho que, até para encerrar o vídeo, pessoal, o time da temporada do Chelsea é esse que está na tela, tá? O time que vai ser mais utilizado, acho que o time que vai... O capitão não é o Lacroix, não. O capitão, tá com a faixinha aqui, mas o capitão é Reece James. Vejo ele sendo o capitão e vendo mais sendo titular várias vezes. Aí ele pode jogar aqui no lugar do Palestra, enfim. O elenco do Chelsea é um Chelsea que pode jogar vários caras em várias posições diferentes, como eu já falei. Eu posso estar errando aqui, entendeu? Porque, como eu falei, o Estevão pode entrar aqui, o Darius Sugui pode entrar no lugar desses dois caras aqui, Enzo e Caicedo. O Pepe Chavarria tem disputa com o Giovanni Kenda. O Palestra tem disputa com o Reece James, com vários outros caras ali, com pela essa ala esquerda também tem Valentim Barco. Enfim, então tem várias opções, pessoal.
Eu acho que esses dois aqui de trás estão bem certos, esses dois do meio também certos, esses dois aqui, esses três do ataque também certos. Mas essas alas ainda estão bem em aberto. Enfim, pessoal, é isso aí. É bastante coisa. É uma síntese do que eu acho que vai ser o Chelsea na temporada, das contratações, do elenco, de como acho que vai jogar. Acho que vai jogar com esses dois alas, com o Caicedo sendo um cara mais de trás, Enzo Fernandes sempre podendo pisar na área e ajudando esses dois meio atacantes. O João Pedro sendo um atacante menos móvel do que ele foi nas últimas temporadas. Esses três aqui atrás, formando uma parede. E aqui no gol, eu nem pulei o gol, né? Mas vai ser Robert Santos, não tem mistério. Felizmente é isso aí. O Chelsea tem que aceitar. Não vejo mais que Pender recebendo muita oportunidade. Vai ser Robert Santos, o próprio Xabi Alonso já falou, tá? Que vai ser ele mesmo. Se não buscar algum cara no mercado, vai ser ele mesmo. Enfim, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado. É uma síntese do Chelsea temporada. Se inscreve, deixa o like, comenta aí o que vocês acharam. Se vocês acham que pode entrar algum cara, se discorda, se concorda de mim, sobre a contratação do Morgan Rogers, pode discordar à vontade, pode botar nos comentários, que não xinguem mas pode discordar à vontade. E se xingar também, dane-se, né? Mas tamo junto, pessoal. É isso aí.